Você conhece o paradoxo de Epicuro, também conhecido como o problema do mal? O paradoxo de Epicuro ele é um diagrama, né, criado com a intenção de tentar provar de forma simples que ou Deus não existe ou ele não se importa com a humanidade. Não foi de fato criado por Epicuro, né, que é o filósofo grego, apesar de ter esse nome. Epicuro, na verdade, não deixou para trás nenhuma ideia dele escrita. O que a gente sabe sobre as ideias de Epicuro são coisas que foram preservadas pelos seguidores, né, futuramente dele. E esse paradoxo se apresenta da seguinte maneira: se o mal existe, e a resposta tem que ser sim, né? O mal existe, pelo menos o diagrama deixa claro que a resposta tem que ser sim. Deus sabe que o mal existe? Se sim, Deus pode acabar com o mal? Se sim, então ele tem que acabar com o mal, porque Deus é totalmente bom, correto? Então, se Deus quer acabar com o mal, mas não acaba, então ele não é bom ou ele não pode acabar com o mal. Significa que ele também não é onipotente. Resumindo, seria isso, né? Ele tenta dizer que se Deus existe e ele é contra o mal, então por que o mal existe? Deus não deveria acabar com o mal, já que ele é todo poderoso e sabe de tudo que acontece? A filosofia do Epicuro, né, ela dizia que ele acreditava, né, que a existência ou não de deuses, ela é irrelevante para a nossa existência. É uma questão que não deveria ser levantada, né? Por isso que esse paradoxo, esse diagrama todo, ele leva o nome dele, porque é baseado nessa ideia de Epicuro de que acreditar em Deus é algo irrelevante para a nossa vida pessoal. Epicuro por si só não era ateu. O que ele dizia é que ele não via motivo para nem sequer discutir a existência ou não de Deus. Que é muito engraçado você ver esse diagrama então sendo usado justamente por ateus, né, para comprovar que Deus não existe. Porque toda a intenção filosófica do Epicuro era dizer que a existência de Deus é irrelevante. Ela é desnecessária para o que está sendo discutido sobre o bem e o mal, sobre qual a forma certa de seguir com a vida. Claro que esse pensamento de Epicuro ele é um pensamento da Grécia Antiga, né, muito anterior ao advento do cristianismo na Europa. Então, o Epicuro ele nem sequer conjecturava a ideia de um único Deus onipotente, onisciente e onipresente, que é uma ideia bem posterior, né, uma ideia que se origina, entre muitas aspas, no Oriente, né, no misticismo judaico, nas religiões persas também, né? Quando Epicuro deixava claras essas ideias dele sobre a existência ou não de deuses, ele estava se referindo claramente ao ambiente que ele vivia, a ideia dos deuses gregos. Então você questionar se um deus é bom ou não faria sentido porque os deuses gregos eles não têm essa noção de moralidade tão reta e correta igual os seres humanos do tempo moderno têm, né? Que é completamente baseada em ideias cristãs, né? Ideias hebraico-cristãs, né? E se você está há muito tempo na internet, né, você provavelmente já viu esse diagrama ser postado ou utilizado em alguma discussão sobre religião. E eu sempre tive a impressão de que esse diagrama ele é uma parada muito simples, sabe? Uma parada que você vê que é uma parada que uma pessoa que usa não pensou muito sobre a crença dele ou não. É uma pessoa que já tinha a ideia pronta sobre a crença dele e ele utiliza esse diagrama mais para demonstrar o que ele já acreditava antes. Não que esse diagrama desprove ou comprove a existência de Deus, não é essa a questão. A questão é que o diagrama em si ele é muito mais simples do que a questão realmente é, né? Porque, por exemplo, se Deus não existe, né, se um Deus onisciente, presente e impotente não existe, então quem vai definir a moralidade de dizer o que é bem e o que é mal, né? Então, tipo, se ele não existe, então o mal também não existe. Então esse diagrama já perde sentido por si só. Ah, mas esse diagrama não está se referindo a mal como uma coisa ética e moral, né? Tô falando de mal como o sentido de sofrimento. Se o sofrimento existe, então Deus não pode ser um Deus bom se ele permite sofrimento. Mas aí a questão ela volta para si mesma, né, cara? Se não estamos falando de um mal, necessariamente uma coisa divina, advém da moralidade, né? Então a gente está falando de um sofrimento que seria o quê? Um sofrimento qualquer dor física, psicológica, emocional? Como é que você pode definir que a dor em si, o sofrimento em si, é algo necessariamente ruim? Porque dentro da cosmovisão cristã, né, principalmente, né, a visão das religiões abraâmicas como um todo, o sofrimento existe por diversos motivos, né, como uma forma de punição, como uma forma de aprendizado. Você vive esse sofrimento que você não consegue enxergar que existe um propósito maior por detrás de todo esse sofrimento, né? É uma coisa assim, né? O livro de Jó na Bíblia fala muito sobre isso, que é a questão de que você não entende o motivo pelo qual você está sofrendo e Deus não tem como te explicar porque você não entenderia. Se ele sabe de todas as coisas, então por que você precisa saber porque você está sofrendo? Você está sofrendo porque ele decidiu que essa era a melhor forma dele alcançar o objetivo, que é um objetivo final bom.
Não que necessariamente o sofrimento acontece por causa dele, mas ele permite que aconteça por algum motivo que a gente não sabe qual é. Sendo assim, a gente volta para aquela questão, né? Se Deus não existe, então o mal não existe, porque a noção de moralidade é criada por Deus. Não é uma coisa artificial, não é uma coisa que é criada sem sentido. Se for assim, não existe moralidade, não existe certo e errado, não existe bem e mal. Pelo menos é isso que toda a ideia cristã chega a um ponto, toda a ideia das leis abraâmicas como um todo chega nessa conclusão. E o que, é que eu estou tentando dizer com esse vídeo aqui? É que eu acho que Deus existe, que esse diagrama está errado? Não necessariamente isso. O que eu estou falando aqui é que esse diagrama ele é uma péssima forma de um ateu tentar comprovar que Deus não existe. Toda essa discussão se Deus existe ou não, filosoficamente falando, para mim é uma questão que eu vejo um pouco como Epicuro nesse sentido de que é uma questão sem sentido. Não tem por que discutir se Deus existe ou não. Eventualmente, se você que vive numa sociedade moderna onde existe essa ideia de debate filosófico e tal, sobre a religião, ela é uma coisa que meio que perde o sentido. Você vê, por exemplo, quando os cristãos eles começaram a se discutir com filósofos gregos e tal, lá durante a época do Império Romano, as principais discussões entre eles não era se Deus existia ou não, se o Deus deles era o correto ou não. A questão era, será que esse modo de vida que o nosso Deus prega é o modo de vida melhor? Você vê isso no próprio livro dos Atos dos Apóstolos, quando eles vão lá discutir com filósofos gregos, né? A discussão não é sobre qual é o Deus correto. A discussão é, olha só, como o modo com o qual o nosso Deus nos ensina a viver é a forma que melhor se adequa à nossa sociedade, é a forma que nós podemos usar para desenvolver melhor a nossa vida. É a forma com a qual nós sentimos que estamos cumprindo um objetivo. Aristóteles tinha esse termo, né, que ele criou na filosofia dele, que era entelequia. Entelequia é o fim em si mesmo, né? Quando um objeto ele tem um fim em si mesmo, ele tem um objetivo próprio. Nesse sentido, a religião não é só um jeito de você descobrir a origem do universo, né? Essa é uma questão que dentro da própria religião é uma parada que não importa a origem, importa a forma como devemos viver para alcançarmos o final, o objetivo correto da nossa existência. E a intelecto é isso, o nosso sentido final. Então, particularmente na minha visão, eu não consigo ver esse diagrama como uma parada que, tipo, vai te aproximar da verdade, né? Porque ela não vem para o cerne da discussão. Se é correto ou não o modo de vida cristão, o modo de vida de outras religiões. Porque no final das contas, o que vai fazer você seguir ou não uma religião não é simplesmente se você vai conseguir acreditar na existência de um ser superior ou não, mas se o sentimento que as ideias atribuídas àquela religião elas vão te levar a ter esse sentimento de completude, né? E nesse sentido, esse diagrama ele perde um motivo para existir, né? Não tem por que usar esse diagrama para essa discussão em específico. Porque é uma versão muito simplificada de um debate muito maior. Para começar, que ele tenta estabelecer princípios do que seria Deus, do que seria bem e mal, coisas que vão muito além do que, tipo, você já desses princípios não estão estabelecidos. A discussão tem que ser essa. O que é Deus? O que é o bem e o mal? O que é o certo e o errado? Quando você chega à conclusão de que Deus não existe porque eu bati o dedinho do pé ali no pé da cadeira e ficou doendo. Então por isso Deus não pode existir. Que Deus permitiria um sofrimento como esse? A discussão ela tem que ir muito além disso. Ela não é só tipo se Deus não existe, se Deus existe porque coisas ruins acontecem. Ela pressupõe que muitas ideias já estão estabelecidas, como por exemplo, como eu falei antes, o que é Deus, o que é certo e errado, que são a verdadeira questão que a gente tem que debater filosoficamente. E por hoje o vídeo é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo até aqui pode curtir, se inscrever. Fazendo um vídeo sobre filosofia, né? Faz tempo que eu não fazia. Saiu um pouco do foco de política aqui do canal. Eu fiquei um tempo sem fazer vídeo agora, fiquei bastante tempo, bastante dias, porque eu tava em prova, né? Tive que estudar pra caramba. Mas agora eu tô de volta aí, vou tentar lançar um vídeo por dia de novo. Se você gosta de conteúdo de política, filosofia, religião, se inscreve no canal, que é os assuntos que a gente discute aqui, os assuntos que a gente conversa aqui. Sinta-se à vontade para se inscrever, para se sentir bem-vindo, né, para entrar para a discussão. Se você considera que o trabalho aqui do canal é um trabalho divertido, um trabalho que faz sentido, considere também fazer uma doação aqui para o canal do nosso QR Code aqui em cima. É o nosso LivePix. Se você tem uma coisa a acrescentar no debate, sinta-se à vontade para comentar. Valeu então, pessoal, para quem fica aqui. Fui!